Bom, galera, retomando aqui onde a gente parou na aula passada, né? Vínhamos falando aí sobre ligações covalentes e dentro das ligações covalentes precisamos saber aí como montar, como construir as fórmulas estruturais de cada molécula, não é? Então, né, para se ter a fórmula estrutural de uma molécula, a gente precisa de algumas regras, de um passo a passo para se chegar na melhor estrutura possível. E esse passo a passo está aqui. A gente chegou até a resolver alguns na aula passada, não é verdade? Então vamos falar aqui a respeito desse assunto. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar os elétrons de valência de todos os átomos. Não é isso? Quando a gente tiver um íon, a gente deve somar um elétron para cada carga negativa, não é isso? A gente soma um elétron, some um elétron para cada carga negativa, ou subtraia um elétron para cada carga positiva. Isso quando tivermos íons, não é verdade? Bom, tendo já os elétrons de valência, a gente deve, né, antes mesmo de calcular os elétrons de valência, pessoal, saber quem é o átomo central. Quem é que vai ser o átomo central, pessoal? O átomo central vai ser aquele que apresentar a menor eletronegatividade. Geralmente, o átomo central é aquele que apresenta a menor eletronegatividade. Estou voltando aqui para mostrar para vocês este detalhe, tá bom? Olha, tá aqui, ó. É necessário determinar o átomo central. Normalmente é o menos eletronegativo, só que com exceção do hidrogênio. Por que, galera, o hidrogênio não? Por que o hidrogênio não pode ser um átomo central? Porque o átomo central, geralmente, ele vai fazer várias ligações, múltiplas ligações. E o hidrogênio, ele só faz uma ligaçãozinha, não é verdade? Então, o hidrogênio ele não pode ser o átomo central, ainda que ele seja um elemento que tenha, né, uma baixa eletronegatividade, ele tenha valores pequenos de eletronegatividade, certo? Bom, pessoal, escolhido o átomo central, a gente tem que fazer o quê? A gente monta ali né, o átomo central com os átomos ligantes ao redor dele e a gente coloca uma ligação entre cada ligante. Depois que fez isso, pessoal, a gente completa o octeto dos ligantes, não é isso? Sim, a gente vai colocar os elétrons restantes ali em torno dos ligantes. E depois a gente vai colocar os elétrons que sobrarem, né, já completado o octeto dos átomos ligantes, a gente vai colocar os elétrons restantes ali no átomo central, não é isso? E caso esse átomo central não tenha alcançado o octeto, a gente completa ali, né, com múltiplas ligações, duplas ou triplas, certo? Então vamos aqui, né, para a nossa resolução, para alguns exemplos, certo? A gente já fez aquele do CF4, não é? Aula passada. Vamos aqui para um outro exemplo, o PCl3. Galerinha, nós temos duas iniciativas para tomar aqui. Né? A gente precisa contar o número de elétrons e a gente precisa determinar o átomo central. Então, mais uma vez, né, as primeiras diretrizes a serem tomadas aqui para resolver a estrutura de Lewis é determinar o átomo central, certo? E depois contar a quantidade de elétrons de valência, certinho? Queridos, entre o fósforo, que é o P, e o cloro, que é o Cl, qual dos dois vai ser o átomo central? Então, né, retomando aqui o que a gente já falou, o átomo central vai ser aquele que for o menos eletronegativo. E como é que você sabe disso? Né? Como é que vai ser uma regra prática para isso? É aquela fila de eletronegatividade que vínhamos falando já há um tempo, né, desde quando falamos de eletronegatividade em propriedades periódicas, não é isso? É aquela filinha assim, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Não é isso? Então, essa é a nossa sequência de eletronegatividade. Nós temos aqui os mais eletronegativos do lado esquerdo e os menos eletronegativos do lado direito. Né? Então, onde é que está o cloro e onde é que está o fósforo nessa sequência? O fósforo ele está aqui e o cloro está aqui mais à esquerda,
né? O cloro mais à esquerda diz que ele é mais eletronegativo do que o fósforo. E para determinar o átomo central, a gente quer o elemento que seja menos eletronegativo, certinho? Então, o nosso elemento aqui central vai ser, sim, o fósforo, tá bom? Então, o fósforo já é o elemento central, beleza? Agora, qual que é o outro passo? Eu vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui, me desculpem. Né? O outro passo que a gente tem é o quê? Né? O segundo passo é colocar... Opa! É contar os elétrons, né, para cada um dos ligantes. Então, vamos somar aqui as quantidades de elétrons, pessoal. O fósforo, ele é de qual família? Ele é da família 5A. E o cloro é da família 7A. Não é isso? Ou seja, o fósforo ele tem 5 elétrons na camada de valência e cada cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o número de elétrons vai ser igual a quanto, pessoal? Vamos lá? Vai ser igual a 5 vezes 1 fósforo. Então, 5 vezes 1, 5, mais a quantidade de elétrons dos 3 cloros. O que eu disse? Dos três cloros. Então, você vai ter que pegar aí, né, 7 elétrons de cada cloro, e cada cloro aí, né, 7 elétrons vezes 3. 7 elétrons de cada cloro, com 3 cloros, o total de elétrons fica 5, mais 7 vezes 3, 21. 5 mais 21, 26 elétrons. Beleza? Já fizemos esse aí, agora qual que é o segundo passo? O segundo passo é colocar uma ligação entre cada ligante. A gente já sabe que o átomo central vai ser o fósforo, não é isso? E em torno do fósforo, quem vai ter aqui de ligante? Um cloro, depois um outro cloro e depois um outro cloro. Ah, professor, e se ao invés de colocar assim, eu quisesse colocar assim, ó, cloro, cloro e cloro? Não tem problema nenhum, né? Fique aí à vontade para colocar os ligantes aí na posição que achar mais confortável, tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui. E agora, pessoal, a gente tem que colocar entre cada átomo uma ligação, né? Entre cada ligante aí, uma ligação. Vamos lá? Então, a gente vai colocar uma aqui, vamos colocar uma aqui entre o fósforo e o cloro e outra entre o fósforo e o cloro. Lembrando que este tracinho é a mesma coisa do que eu dizer que existe ali o quê, pessoal? Um compartilhamento, né? O tracinho, ele simboliza um compartilhamento de 2 elétrons. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Já colocamos quantos elétrons aqui, hein? Nós já colocamos aqui 1, 2, 3 ligações, e cada ligação é um par de elétrons. Então, a gente já consumiu aqui, né, 6 elétrons. Restam ainda outros 20 elétrons, não é verdade? Sim, isto é verdade. Qual a simbologia da troca de elétrons? Você está falando com relação à ligação iônica? Na ligação iônica, a gente faz o seguinte, né? A gente representa assim, ó, por exemplo, NaCl, né? NaCl. O sódio ele vai perder um elétron, não é isso? Ele vai perder um elétron e o cloro vai ganhar um elétron. O sódio é da família 1A e o cloro é da família 7A, não é isso? Então, o elétron que o sódio tinha vai ser perdido para o cloro, não é? Então, o que vai acontecer? O cloro, o sódio vai perder o elétron e vai se tornar sódio mais. E o Cl vai ganhar o elétron e vai ficar com Cl menos. Então, ele já tinha 7 elétrons antes, mais 1, 8. Cl, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o menusinho ali do sinal que ele adquire por se tornar um ânion. Então, essa aqui é a representação de Lewis para um composto iônico, beleza? E aí, galera, vamos lá, né? A gente ainda aqui, ó, já compartilhamos 6 elétrons, temos ainda outros 20, não é? Então, de acordo com as nossas regrinhas aqui, o terceiro passo é complete o octeto dos ligantes. Lembre-se que o hidrogênio estabiliza com apenas 2 elétrons.
Não temos hidrogênio aqui, mas temos o quê? Temos ainda 20 elétrons para ser distribuídos entre os ligantes. Vamos lá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu coloquei mais 6 aqui? Porque este cloro ele já tinha um par de elétrons com o fósforo. Quando nós temos um compartilhamento, pessoal, vou só representar aqui ó, por meio dos elétrons aqui dentro, né? Quando a gente tem um compartilhamento, este elétron que está ali ó, fazendo parte da ligação, ele pertence tanto ao fósforo quanto ao cloro. Então, o cloro, neste caso, ele já tem 2 elétrons da ligação aqui, mais esses 2, 4, mais esses 2, 6, mais estes 2, 8. Então, o octeto do fósforo ou do cloro está completo dessa maneira, tá bom? Então, beleza. Vamos aqui agora preencher, né, os octetos dos demais ligantes, né? Então, vamos lá, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 neste cloro, porque ele já tem 2 aqui, ó, da ligação, na verdade. E para este cloro aqui também mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza! Galera, a gente agora tem quantos elétrons na estrutura? Nós temos 8, né? Em cada um dos cloros. Então, 8 mais 8, 24, ou 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Restam ainda 2 elétrons para serem preenchidos, não é? Uma vez que os ligantes, todos eles já estão com seus octetos completos. Né? Todos os cloros estão com os octetos completos. E agora temos 2 elétrons restantes. O que fazer? Ó, o quarto passo diz que devemos colocar os elétrons restantes no átomo central. Então, o último par de elétron restante a gente posiciona aqui no átomo central, certo? E quando a gente faz isso, pessoal, a gente está automaticamente completando o octeto do átomo central. Porque o que antes tinha apenas 2, 4 e 6 elétrons aqui, ó, devido às ligações, esse fósforo agora passa a ter 8, ou seja, ele vai ter o seu octeto completo com a adição destes outros 2 elétrons, certo? E a quinta regra diz que se o átomo central não alcançou o octeto, procure completar com ligações múltiplas, dupla ou tripla. Não é o caso, por quê? Porque a gente já tem o fósforo com o nosso octeto completo. Estão me perguntando aqui, né, por que o fósforo é o átomo central. Galera, por que o fósforo é o átomo central? Conta aqui para mim. Né, qual que é o critério para se escolher o átomo central, galera? Vou voltar aqui no slide, que eu até já marquei, né? Muita atenção, queridos, né? O átomo central vai ser aquele que apresentar a menor, né, aquele que vai ser o menos eletronegativo. Então, vou marcar aqui mais uma vez, certo? O átomo central é escolhido como sendo, né, o átomo central normalmente é o menos eletronegativo, com exceção do hidrogênio. Tá joia? Isso, muito bem. Como escolhe o átomo central? A galera respondeu aqui, ó. É o menos eletronegativo. Professor, é o que tem a menor eletronegatividade. Mandaram bem, galera. Então, galerinha, a gente tem aqui, né, a nossa estrutura do PCl3. Beleza? Então, vou adiantar aqui o slide só para que vocês vejam, né? Deixa eu apagar aqui só para que vocês vejam a resolução. Então, primeiro de tudo, determinar o átomo central e os ligantes. Então, o átomo central fica sendo o fósforo, porque ele é o menos eletronegativo, e os ligantes aqui à sua volta, não é? Depois de feito isso, pessoal, colocar uma ligação entre cada ligante e cada átomo central. Ah, tá, a gente tem que contar os elétrons primeiro, né? Me desculpem, né? O fósforo da 5A tem 5 elétrons, o cloro é da 7A, tem 7 elétrons, 3 cloros, 21, 5 mais 21, um total de 26 elétrons. Agora a gente posiciona uma ligação entre cada ligante e o átomo central, e depois o que a gente faz? A gente preenche os ligantes com, né, os demais elétrons para que os seus octetos sejam completados, não é isso?
E depois a gente adiciona os elétrons restantes no átomo central. Nessa estrutura aqui a gente tem 24 elétrons, resta ainda um par de elétrons, não é isso? Ó, sempre os elétrons restantes, né, depois de preenchido o octeto dos átomos ligantes, eles são adicionados ao átomo central. Né? Então, esse par de elétrons aqui, ele estava sobrando, e aí ele vai ali para o átomo central. Certinho? Né? Agora, vamos aqui, pessoal. Qual é a estrutura para o SO2? Né? Como é que ficaria a molécula de SO2? Né? Simples, é só a gente seguir o passo a passo que a gente tem ali. Vamos lá? Tenta fazer aí você. Tenta fazer aí, ó. Primeira coisa que a gente tem que determinar é o átomo central. Entre o enxofre e o oxigênio, qual dos dois vai ser o menos eletronegativo, aquele que apresenta a menor eletronegatividade, né? Vamos fazer aqui a sequência? Ó, fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, não é verdade? Então, o enxofre está aqui na fila e o oxigênio está mais próximo do flúor, não é? Então, o oxigênio, me desculpem, o oxigênio ele vai ser mais eletronegativo e o enxofre ele vai ser menos eletronegativo. Por isso, o enxofre vai ser o nosso átomo central, não é verdade? Então, aqui o enxofre como átomo central. Beleza? E agora? Ó, agora vamos colocar os ligantes, né? Então, a gente tem um oxigênio e um outro oxigênio de cá. Beleza? Né? O próximo passo, queridos, o próximo passo é contar os elétrons de valência. Tanto o enxofre quanto o oxigênio, eles pertencem ao grupo ou à família 6A. E quem é da família 6A tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem 6 elétrons do enxofre, mais 6 elétrons de cada oxigênio. Então, 6 mais 6 vezes 2, porque são 2 oxigênios, nós vamos ter um total de 18 elétronzinhos. Não é isso? 18 elétrons. Beleza! E agora, pessoal? Bom, agora é só a gente seguir o passo a passo, né? Determinamos o átomo central, contamos os elétrons de valência total da estrutura. Agora a gente tem que fazer o terceiro passo. O terceiro passo é colocar um ligante em cada, né, uma ligação entre cada átomo. Então vamos fazer aqui as ligações, ó. Uma ligação aqui e uma ligação aqui. O que a gente tem que fazer agora? Colocar os elétrons restantes aos pares em torno dos átomos ligantes. A gente já consumiu aqui, ó, 4 elétrons, não é isso? Sim, 4 elétrons. Então restam ainda 14 elétrons. Então vamos lá preencher os octetos dos átomos ligantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque a ligação aqui ela tem o que nela? Tem 2 elétrons. Beleza, agora o outro oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, com os elétrons da ligação. Galera, então agora a gente tem aqui, ó, um total de 16 elétrons na estrutura. Se a gente tinha 18 e agora a gente tem 16, restam ainda 2 elétrons. E o que fazer com esses 2 elétrons? Posicionar esses 2 elétrons aqui no átomo central, não é? Então, vou colocar aqui no átomo central os 2 elétrons restantes. Beleza? Olha aqui, galera. Né? Quarto passo, coloca os elétrons restantes no átomo central. E agora, pessoal, o que a gente deve fazer? Ó, se o átomo central não alcançou o octeto, procure completá-lo com ligações múltiplas, dupla ou tripla. Então, galera, quando a gente chega nessa situação aqui, nós ainda temos né, a gente já colocou todos os elétrons na estrutura e o enxofre, ele ainda não completou o seu octeto. Vamos ver por quê? Porque ele tem 2 elétrons aqui na ligação, mais 2 aqui, 4. Com esse par de elétrons de fora, ele passa a ter 6, não é? Sim.
Então, o enxofre ainda carece de 2 elétrons. E como diz aqui a quinta regra, caso o elemento central, né, ainda não tenha alcançado o octeto, procure completá-lo com ligações múltiplas, dupla ou tripla. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um par de elétrons dos ligantes. Quem são os ligantes? Oxigênio. Então, um par de elétrons deste oxigênio ou um par de elétrons deste oxigênio. Para quê? Para que este par de elétrons seja compartilhado aqui com o enxofre. Então, eu vou escolher aqui este par de elétrons. Este par de elétrons vai ser compartilhado aqui, ó, com o enxofre. Galera, o oxigênio já tem o seu octeto completo, não tem? Sim, ele tem. E ele está doando um par de elétrons que é só dele para compartilhar com o enxofre. Não é isso? O que acontece? Esse par de elétrons aqui é só do oxigênio e ele agora vai fazer o quê? O oxigênio vai compartilhar todos os 2 elétrons que são deles com o enxofre. E esse compartilhamento de elétrons em que o par é só de um átomo, essa ligação é uma ligação dativa. Então, a gente pode dizer que aqui agora ó, a gente vai ter uma ligação simples dativa, não é isso? Uma setinha, S e O. Professor, mas o senhor disse lá atrás que a ligação covalente coordenada ou dativa, ela tem as mesmas características de que a ligação covalente convencional, né? Então, essa setinha aqui, pessoal, exatamente essa que é a molécula do SO2, né? Essa setinha ali, ela se refere, né, ao compartilhamento do par de elétrons com o, né, do oxigênio com o enxofre. Então, temos ali uma ligação covalente dativa. Beleza? Então, só para ilustrar aí, tá bom? Então, galera, qual que seria a nossa estrutura final, a estrutura de Lewis? O, dupla, S, simples, O. Né? Essa aqui seria a nossa estrutura de Lewis. Beleza? Então, olha aí, né, os 18 elétrons, uma ligação entre cada ligante, não é? Restando ainda 14 elétrons. O que a gente faz com os 14 elétrons? A gente preenche os átomos ligantes, não é? Preenche os seus octetos, não é isso? E depois de preencher aqui os octetos, percebe-se ainda que existe o quê? 2 elétrons restantes. E esses 2 elétrons restantes, ó, sempre os elétrons restantes são adicionados ao átomo central. Então, está aqui, né, essa adição desse elétron para o átomo central. E aí, pessoal, olha, observe, ó, agora todos os elétrons já foram utilizados, mas o enxofre ainda não possui um octeto completo. Nessa situação, devemos mover um dos pares de elétrons não compartilhados de um dos ligantes para uma das ligações para formar uma dupla ligação. Ele está até falando aqui, ó, não importa qual ligação é escolhida, né? Se foi daqui para cá, ou também poderia ter sido daqui para cá. Beleza? Né? E nessa condição aqui agora, cada átomo tem seu octeto completo e a fórmula de Lewis está pronta. Beleza? Agora, galera, vamos conversar aqui a respeito, né, de algumas propriedades dos compostos moleculares. Os compostos moleculares, pessoal, também conhecidos como compostos covalentes, formados por ligações covalentes, eles não têm uma certa regularidade, assim como os compostos iônicos apresentavam, né, nas suas propriedades. Nós vamos ter aqui, pessoal, né, substâncias que vão estar nos 3 estados físicos, tanto no estado sólido, quanto no estado gasoso, tanto no estado líquido, isso a temperatura ambiente. Estou te contando isso porque os compostos iônicos, via de regra, eles todos vão apresentar aí, né, se apresentar no estado sólido na temperatura ambiente. Certinho? Então, para compostos covalentes, né, compostos moleculares, a gente vai ter aí, né, os 3 estados físicos em condições ambientes. Tá certo? Eles geralmente, pessoal, eles vão possuir baixas temperaturas de fusão e ebulição, né, ou baixos pontos de fusão e de ebulição. Só que a gente vai apresentar, pessoal, também substâncias que são, né, moleculares, como tendo altos pontos de ebulição.
nós temos aqui, ó, parece que o slide está um pouco bagunçado, não é isso? O que eu estou querendo contar aqui, pessoal? Que geralmente eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Só que nós teremos aqui substâncias que apresentarão altos pontos de fusão e ebulição, certo? Outra situação que a gente tem, que faltou aqui no slide, mas eu vou arrumar, é que os compostos covalentes, eles são isolantes elétricos. O que é um isolante elétrico? É que não conduz eletricidade, né, corrente elétrica, com eficiência razoável. Eles são maus condutores elétricos. Só que nós temos duas exceções, né? Nós temos uma exceção aqui, na verdade, interessante, né? Que é o grafite, né, pessoal? O grafite é uma substância composta apenas por átomos de carbono. Esses átomos de carbono, eles estão ligados ali por ligações covalentes, e o grafite é uma substância que conduz eletricidade com primazia. É um excelente condutor, tá certo? Então temos essa exceção aí, beleza? O grafite também, pessoal, ele vai apresentar um elevado ponto de fusão e ebulição, né? De maneira geral, as substâncias moleculares covalentes, elas apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Só que o grafite é uma exceção, né? O diamante também é uma exceção, eles vão entrar em fusão ou em ebulição em temperaturas ali, ó, elevadíssimas, tá certo? E alguns compostos moleculares, eles podem conduzir corrente elétrica em solução. Um exemplo é quem? O NH3. O NH3, pessoal, quando ele entra em contato com a água, NH3, ele vai formar o quê? Ele vai formar uma substância conhecida como hidróxido de amônio, o NH4OH, certo? E essa substância aqui, ela é uma substância básica, ela vai dissociar NH4+ e OH-. Se ela dissocia, ela vai produzir íons em solução, e se a gente tem íons na solução, a gente tem condução de corrente elétrica. Tá bom? Bom, os compostos moleculares, eles podem se apresentar em dois tipos de retículo cristalino, pessoal. No estado sólido, um retículo cristalino formado por moléculas, né, em que uma molécula está ali, de alguma maneira, ligada a outra molécula, uma estrutura, com outra, ligada com outra, certinho? Então, nós temos moléculas e nós temos o que chamamos de compostos cristalinos, né, que constituem uma rede covalente. Nessa rede covalente aqui, pessoal, nessa rede, nessa estrutura aí reticular, a gente não vai ter uma molécula com outra molécula, com outra molécula, com outra, com outra, com outra. A gente vai ter os átomos ligados entre si, né? O que está escrito aqui, ó? Todos os seus átomos estão unidos por ligações covalentes que formam uma rede bidimensional ou tridimensional, que se estende por todo o cristal. Esses sólidos reticulares, pessoal, eles são sólidos muito rígidos e duros, com elevados pontos de fusão e ebulição. E os principais componentes, aí, exemplos, são o carbono diamante, o carbono grafite, né? O quartzo, que é o SiO2, o carbeto de silício, SiC, e o nitreto de boro, né? Então, esses compostos que eu disse para vocês, eles não formam moléculas isoladas. Não temos moléculas isoladas. O que a gente tem? A gente tem um átomo, e esse átomo está ligado a outro, que 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 está ligado a outro, ligado, 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 né? Não temos ali uma estrutura chamada de molécula, nós temos uma rede de átomos ligados por ligações covalentes. Professor, quem é que é assim? O diamante. Olha aqui o diamante. No diamante, a gente vai ter um carbono ligado com outro carbono, ligado aqui com outro carbono, que vai se ligar aqui, ó, com outro carbono, ligado aqui com outro átomo de carbono, e este átomo de carbono vai se ligar com outro átomo, que vai ligar ali com outro átomo, e este átomo de carbono vai se ligar com outro, não é isso?
Então, nós temos os átomos ligados aqui uns com os outros, certinho? E aqui no grafite, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, um carbono, um outro carbono, um outro carbono. E esses carbonos formam aqui, ó, uma superfície plana. Os planos do grafite, cada plano desse aqui, ele recebe um nome, né? Esses planos de átomos de carbono com essa disposição são as lamelas ou camadas que a gente chama de grafeno, certinho? Então, nessas estruturas, pessoal, nesses retículos aqui, ó, nessa rede covalente, não temos moléculas individuais, tá bom? Né? E esses compostos, eles vão apresentar o quê? Muita rigidez, elevados pontos de ebulição e fusão, não é isso? Então tá bom. Pessoal, nós vamos ter aqui também algumas exceções da regra do octeto, né? Como assim? Nós vamos ter a expansão do octeto, não é isso? Átomos que vão ficar estáveis com mais de 8 elétrons, e esses exemplos estão aqui. Por exemplo, o SF6. O SF6, ele tem uma estrutura similar a esta aqui, certo? SF6, certo? E nessa estrutura aqui, o enxofre está estável. O enxofre está estável com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. O enxofre está estável com 12 elétrons. Ele tem mais que 8, então é uma hipervalência, é uma expansão do octeto. Certinho? E, né, aqui o PCl5. O PCl5 também, né, é o fósforo ligado aqui com 5 átomos de cloro, não é verdade? Neste caso, o fósforo está com 10 elétrons na sua camada de valência e fica estável com mais de 8, né? Um caso de hipervalência. E também os casos de hipovalência são aqueles elementos químicos que vão ficar estáveis com menos de 8 elétrons. É o caso do BeCl2, não é isso? O BeCl2. Neste caso, o berílio, ele fica estável somente com 4 elétrons. 2 dessa ligação e outros 2 da outra ligação. Certinho? E no BH3, por exemplo, nesse caso aqui o BH3, o boro ele fica estável com apenas 6 elétrons ali na sua camada de valência. Tá joia? Então, né, temos aí essas exceções da regra do octeto, pessoal, de expansão e de contração do octeto. Tá bom? Nós temos aqui também, pessoal, né, moléculas com número ímpar de elétron. O que acontece? O átomo central ele se estabiliza com 7 elétrons na camada de valência, ficando com um elétron desemparelhado, certinho? Esse tipo de molécula é chamada de paramagnética, ou seja, uma molécula paramagnética é aquela que vai apresentar, né, um número ímpar de elétrons no átomo central. Certinho? Quais são os exemplos? São esses aqui, ó, o NO, o NO2 e o ClO. Beleza? Então temos aqui um exercíciozinho, vou fazer alguns aqui, né, só para a gente, de alguma maneira, praticar o que a gente já falou, tá bom? Vamos fazer aqui, pessoal, essa letra C, né, a estrutura do pH4+. Vamos lá? Galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar o átomo central, não é? Entre o fósforo e o hidrogênio, quem é o átomo central? Vamos escrever aqui a filinha, ó, de eletronegatividade. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Não é isso? Ela cresce da direita para a esquerda, em que o flúor é o mais eletronegativo. Beleza? Então, galera, entre o fósforo e o hidrogênio, o fósforo é o menos eletronegativo, então o fósforo é o nosso elemento central. Vou marcar o fósforo como elemento central. Beleza? Agora, queridos, precisamos contar aí os elétrons que vão estar aí fazendo as ligações. Não é isso? O fósforo é da família 5A.
E o hidrogênio é da família 1A, não é isso? Então, cada fósforo vai apresentar o quê? Cada fósforo apresenta 5 elétrons e cada hidrogênio 1 elétron. Então, a gente tem um fósforo, 5 elétrons, mais 4 vezes o número de elétrons do hidrogênio. Não é isso? 5 mais 4, 9. Só que a gente tem aqui, pessoal, um íon. E no caso de íons, a gente deve considerar o quê? Essa carga. Eu vou voltar aqui no slide para que vocês vejam a observação. Olha aqui, pessoal. No caso de íons, vou apagar tudo aqui. No caso de íons, mais uma vez, no caso de íons, some um elétron para cada carga negativa ou subtraia um elétron para cada carga positiva. Galera, a gente não tem aqui no nosso exemplo pH4+, se aqui é pH4+, a gente tem que subtrair, a gente tem que tirar um elétron, porque é uma carga positiva. Então, a gente vai ter 9 menos 1, e 9 menos 1 nada mais, nada menos do que 8, certo? Então, nós vamos ter na nossa estrutura aqui 8 elétronzinhos, tá joia? Então, pessoal, o nosso fósforo é o átomo central, não é? E os ligantes são aqui os hidrogênios. H, H, H e H. Não é isso? Então, próximo passo. Próximo passo agora é colocar um ligante, uma ligação entre cada átomo. Uma ligação, uma ligação, uma ligação e uma ligação. Nós temos mais quantos elétrons para serem distribuídos, pessoal? A gente tinha 8 no total, não é? E cada ligação dessa aqui não são 2 elétrons? Sim. Então, ó, 2, 4, 6 e aqui 8, né? Então, pessoal, a gente já completou todos os elétrons que a estrutura já tinha. Os átomos que são os ligantes, ó, todos os hidrogênios já estão com o seu octeto, que na verdade é dubleto completo, né, porque os hidrogênios já estão com 2 elétrons, desculpe, e o átomo central também está estável. Por quê? Porque o átomo central, agora ele vai ter 2, 4, 6, 8 elétrons também. Então o átomo central agora está aí com seu octeto completo. Galerinha, a gente fica por aqui. Neste slide temos outras estruturas, tá bom? Para que vocês tentem aí resolver, tá joia? E aí na próxima aula a gente corrige, tá bom? No mais é isso, galera. Um beijo a todos, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Um beijo, valeu!